Olá, amados de Deus e queridos irmãos, nós estamos aqui para mais uma gravação, mais uma transmissão, ao vivo. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E aqui, através desses canais, nós temos mostrado a hipocrisia da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E também trazendo relatos de pessoas que nos enviam seus relatos. E gostaria de deixar o nosso contato para que você possa enviar também o seu relato, a sua denúncia, aquilo que você gostaria de passar para nós. Nós temos o WhatsApp, que é 21 980 19 60 17, tá? Do Rio de Janeiro. 21 980 19 60 17. E temos também um e-mail, que é alfredopefilho@me.com. alfredopefilho@me.com. Bom, eu queria dizer para vocês que nós colocamos um áudio de uma reunião do bispo Romualdo com os pastores em Portugal. Essa reunião secreta de pastores, aonde ele fala a respeito da fogueira santa, fala que a igreja na Europa está no vermelho, e incentiva os pastores, estimula os pastores a arrancar o dinheiro das pessoas. É claro, evidente que quando o bispo Romualdo ele tomou o conhecimento de que esse áudio havia vazado, ele marcou uma outra reunião com os pastores. E é o resumo dessa reunião que eu gostaria de ler para vocês, porque eu recebi o e-mail, e vou colocar aí também na descrição do vídeo e também nos comentários. O Bispo Macedo ele está com um problema muito grande, né? Pelos vídeos que já foram colocados, houve uma briga entre o Bispo Romualdo e o Bispo Renato Cardoso, porque o Renato Cardoso, no Brasil, descobriu desvios de dinheiro na gestão do bispo Romualdo no Brasil, que ficou 12 anos tomando conta do Brasil. E também nas construções de várias catedrais, você pode observar que na gestão do bispo Romualdo, várias catedrais foram construídas e houve muito desvio de muito dinheiro. E segundo informações, então, o Renato Cardoso ele descobriu esse desvio, houve uma briga entre eles, e o bispo Macedo então chamou o bispo Romualdo e disse: olha, ou você devolve o dinheiro, ou então você está fora da igreja. O Romualdo então respondeu que não iria devolver o dinheiro e nem estaria fora da igreja. Sabemos que o bispo Romualdo tem muitas informações a respeito da política, de dinheiro que se recebeu de política, da evasão de divisas. O Romualdo tem todas essas informações. Aliás, muito mais do que eu, porque certas coisas ele resolvia diretamente com o bispo Macedo. Então o bispo Macedo tem um grande problema, porque agora ele tem que aturar o bispo Romualdo, não tem jeito, né?
E eu vou ler então aqui o resumo da reunião que o bispo Romualdo fez logo depois que ele tomou conhecimento que havia vazado o áudio daquela reunião que ele havia feito com os pastores para passar a campanha de Israel. Então, reunião de pastores, bispo Romualdo hoje, quer dizer, foi na quinta-feira essa reunião, dia 24/11 de 2016. Reunião de pastores, bispo Romualdo hoje, com direito à Santa Ceia para a maldição. No sábado, o bispo Romualdo reuniu os pastores na igreja do Império e disse: temos que arrebentar. Tem pastor que fica com dó do povo, e isto é uma injustiça. Você pensa que o povo é pobre e não tem condições? Você é que é fraco. Elias não teve pena da viúva de Sarepta e pediu tudo que ela tinha. Era apenas uma viúva, mas arrebentou. Não importa se os grupos na igreja são pequenos, todos têm que trabalhar separados com os grupos. Não tenha medo. Se alguém reclamar, eu assumo a responsabilidade. Lá em Nova York, no Queens, na Fogueira Santa passada, o pastor da segunda-feira explodiu, arrebentou. Na reunião principal, tinha 220 pessoas. E após a reunião, ele fazia separado com 8 empresários. O valor que deu com os 8 foi maior do que com os 200, ou seja, com as 220 pessoas. Entrou para a história. Aqui em Portugal, tem que acontecer o mesmo. Dia 5 e 6, já na consagração, o leão tem que estar tombado. Para quem não conhece o linguajar, o leão é o mês, o valor do mês, o valor da última fogueira santa. Então, tombar o leão quer dizer chegar perto do valor. E quando for dia 11, já vai estar morto, porque quando se pega um mês, se atinge a meta, eles dizem que matou o leão, se matou o leão. Então é assim o linguajar. E depois é só crescimento, vai arrebentar. Reunião hoje, quinta-feira, 24/11, com direito à Santa Ceia, não para salvação, mas para amaldiçoar quem está gravando as reuniões. Primeiro, se certificaram umas 5 vezes de que todos os pastores não estavam com celular, nem tablet, relógio que grava e etc. Está totalmente proibido de entrar nas reuniões de pastores com qualquer eletrônico. Começa a reunião com a gravação da reunião que o bispo Romualdo fez com os líderes dos países da Europa, passaram os argumentos de como vamos plantar a campanha, quer dizer, plantar a campanha é dar um envelope com o povo e com os grupos. E aí vem os absurdos. O bispo Romualdo diz: não há outro caminho a não ser o sacrifício. Vejam que a igreja é o que é hoje e conquistou tudo o que conquistou por causa do sacrifício do bispo Macedo. Abre parênteses, entre parênteses, quase os pastores riram na hora. Como pode a igreja cada ano conquistar mais e mais, e há pastores, obreiros e membros que não conquistam e estão com a vida amarrada? A igreja cresce e as pessoas não crescem junto. Sabe a resposta, disse ele. Eles nunca fizeram um verdadeiro sacrifício. Então, entre parênteses, é incrível a que ponto chega a insanidade dessas palavras. Diz ele,
Eu atendi uma senhora brasileira no Império. Ela tem 20 anos de igreja e veio dizer que já fez muitos sacrifícios e a vida dela não mudou. Eu tive que ser duro com ela e ela saiu chateada comigo. Depois eu mandei chamá-la novamente e pedir perdão, mas a minha intenção era dar um choque nela, para ela despertar. Ela me disse que nesta campanha está pensando em sacrificar com os pés no chão. Olha aí o problema dela. Eu disse para ela que ela não é nascida de Deus, que precisa se converter, pois isto não é atitude de quem é do altar. Vocês têm que passar isto para o povo, têm que fazer o sacrifício sem os pés no chão. É tudo que tem no altar, não tem plano B. Aí um pastor se levantou para comentar e disse: Bispo, muitas pessoas estão fazendo isto porque dizem que nós falamos tanto para elas que temos que ter uma fé inteligente e elas não acham inteligente pegar tudo de 6 em 6 meses e dar na fogueira santa. O bispo Romualdo então ficou sem saber o que comentar e disse: vai arrebentar. Aí vem a Santa Ceia da Morte para os pastores. Ele entra e diz: olha, alguém aqui gravou a reunião de pastores. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Há muitos anos, quando eu estava no Brás, uma obreira estava roubando na sala de obreiras. Então o bispo Macedo mandou fazer uma santa ceia com todos os obreiros e dar a chance para confessar. Mas se não confessasse quando tomasse aquela santa ceia, estaria amaldiçoado. Ninguém confessou. Depois de um mês, uma obreira apareceu com câncer de pele e no leito de morte confessou que era ela que estava roubando, mas era tarde demais. O que vamos fazer aqui agora não é para se falar para ninguém, nem para a esposa, hein? Eu vou servir a ceia para vocês, mas antes vou perguntar 3 vezes: quem gravou ou quem sabe quem gravou minha reunião? Se você confessar ou dizer quem foi, você está livre da maldição. Mas, do contrário, pode esperar que algo vai acontecer. Ele perguntou e ninguém falou nada. Então passou a Santa Ceia e conferiu se todos tinham em mãos. Então fez uma oração dizendo que quem não gravou e não sabia de nada seria muito abençoado com aquela ceia. Mas quem gravou e não confessou ou sabia quem o fez e não entregou, sofreria as consequências. E todos os pastores tomaram a ceia, pois quem gravou sabe que a maldição sem causa não tem efeito. Ele termina dizendo: tem certeza que ninguém sabe quem foi? E um pastor, com medo, se levanta e diz: bispo, o pastor fulano me disse que viu a gravação. Então o pastor apontado, coitado, diz: bispo, eu só disse para ele que vi que está rodando a gravação na internet. Então o bispo diz: isso eu já sei. Olha, eu não fico vendo nada na internet e vocês também não devem ver nada de ninguém. Só visitem o blog do Bispo Macedo e pronto. Observação: chegou a ponto até de mandar os pastores levantar o braço para ver se não estavam com o relógio que grava. Mandou um pastor abrir a pasta e revistou dentro para ver se não tinha nada. Veja a que ponto chega o terror psicológico sobre os pastores. E aí fica a pergunta: ora, se a reunião de pastores é feita para abençoar o povo, por que se incomodar tanto que ela seja gravada?
Há alguma coisa a esconder? Há algo do que se envergonhar? E o pior, usar algo tão sagrado como a Santa Ceia para aterrorizar os pastores. Nunca foi feita uma Santa Ceia em reunião de pastores para avivar ou para a salvação. Esta foi a primeira vez que foi feita e foi feita com esta intenção. Vamos em frente e que Deus nos ajude. Então, eu vou colocar o resumo da reunião aí também na descrição do vídeo, nos comentários. E esses são os bastidores dessa instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. Baixe esse áudio, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Vamos em frente, um forte abraço e que Deus continue nos abençoando.